Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as previsões do FMI, que já estimam os estragos das tarifas de Donald Trump. Nas contas do Fundo Monetário Internacional, a zona euro vai adiar a retoma, enquanto Portugal não vai crescer mais de 2%. São ainda as ondas de choque das tarifas de Trump, que está também em clima de guerra aberta, com Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal. Depois, a saída de António Mota da administração da Mota-Engil. Há 2 anos, o nome histórico da empresa passou o testemunho da presidência a Carlos Mota dos Santos e agora sai mesmo do cargo de vice-presidente do Conselho de Administração. De seguida falo com a Susana Paula, a Carla Pedro e a Maria João Babo. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com as previsões do FMI. Sem surpresas, há uma revisão em baixa das perspectivas para o crescimento económico mundial. Comigo está a Susana Paula, da secção de Economia, de Negócios. Susana, olá. Esta revisão em baixa tem um culpado evidente? São as tarifas ou será que há outros motivos? Não, são tarifas. O FMI é muito perentório a afirmar que aqui a mudança de paradigma iniciada pelo Presidente dos Estados Unidos é o grande fator explicativo por trás destas grandes revisões em baixa, isto por um motivo. É que toda a incerteza e imprevisibilidade que a política comercial de Donald Trump colocam sobre o mundo, de certa forma, colocam a economia global numa nova era, porque destroem, isto é dito pelo FMI, destrói aqui as bases de um acordo, de um sistema, de uma forma de funcionar da economia global que não era posto em causa há 80 anos, pelas contas do FMI. Isto porquê? Porque, no fundo, esta incerteza, esta imprevisibilidade faz com que as famílias consumam menos e com que as empresas investam também menos. Isto, no fundo, tem um impacto muito grande logo no país em que implementa as tarifas, porque vai haver, por outro lado, uma utilização de recursos para bens menos competitivos que leva a uma subida de preços na sua produção, e lá está, as famílias vão consumir menos, e o próprio FMI estima uma subida em alta da inflação nos Estados Unidos em 1 ponto percentual, portanto, para 2%, e depois, nos países que são afetados, implica menores exportações e um impacto também grande na economia. Mas depois tem o FMI, portanto, nestes encontros de primavera, o FMI com o Banco Mundial apresentou não só estimativas orçamentais, como estimativas para o sistema financeiro e para as contas públicas, são perspectivas orçamentais. E em relação ao sistema financeiro, o FMI faz aqui um grande alerta. Os mercados foram, desde logo a seguir ao dia da libertação, digamos assim, os primeiros a reagir, só que o FMI diz que a desvalorização dos mercados pode ainda não ter acabado, que Trump aumentou de forma muito expressiva a volatilidade dos mercados. Os preços das obrigações ainda podem subir, como das ações, e depois que existe uma grande pressão sobre a dívida pública também pelo agravamento dos custos de financiamento. Por fim, e neste sentido, o FMI faz também um alerta para o impacto que as tarifas podem ter nas contas públicas. Os economistas de Washington dizem que a dívida pública global pode subir este ano para mais de 110%, e num cenário extremo chegar aos 117% do PIB global, que significa colocar a dívida nos níveis da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido também, o FMI deixa aqui vários conselhos, nomeadamente aos governos, para pedir, de certa forma, que apertem o cinto, de certa forma, escolhendo políticas que apoiem as empresas neste contexto de forma muito criteriosa, que sejam apresentados apoios de forma direcionada e temporária, e que, de certa forma, também tentem compensar estas medidas com reduções de despesa. No caso de Portugal, por exemplo, o FMI não fala especificamente de Portugal, mas nos países com margem orçamental pede medidas cautelosas e que sejam aqui encontradas, por exemplo, margens para fazer reformas no sistema de pensões, por exemplo. São nuvens no horizonte. E Portugal, como é que fica? O cenário para Portugal também não é positivo. Na frente económica, na questão orçamental é um bocadinho mais positiva, mas já lá vamos. Em relação à economia portuguesa, o FMI também reviu em baixa a sua estimativa, espera que a economia portuguesa cresça apenas 2%, como dizias há pouco, mas esta revisão é uma revisão em baixa de
0,3 pontos percentuais. É um bocadinho mais acentuada do que a revisão em baixa que é feita para a zona euro. A revisão na zona euro foi só feita em 0,1 pontos percentuais. Isto pode aqui significar que o FMI, de certa forma, admita que Portugal está um bocadinho mais exposto às tarifas ou mais exposto ao mercado interno europeu, havendo uma maior quebra no consumo nos seus parceiros europeus. Portugal também pode ser afetado desse ponto de vista. Aqui também é importante dizer que esta estimativa do FMI é inferior à esperada pelo Governo para este ano. O Governo em gestão ainda estima, nas suas últimas previsões, que a economia cresça 2,5%. E também há aqui uma indicação do FMI face às previsões da Aliança Democrática do que se prevê para os próximos anos. É estimada uma aceleração da economia, tanto pelo PS como pelo CDS, mas o FMI aqui não fala em aceleração. Já relativamente às contas públicas, o FMI mostra-se um bocadinho mais otimista, portanto estima um excedente orçamental superior ao esperado pelo Governo. No Orçamento do Estado, a Ministra das Finanças contava com um excedente de 0,2% do PIB, o FMI fala em 0,5%, portanto é mais do dobro, e o FMI mostra-se também mais otimista do que a generalidade das instituições. O Conselho das Finanças Públicas, por exemplo, estima que este ano não haja nem excedente nem déficit, portanto um saldo nulo de 0%, e já fala em déficit para 2026. O FMI não fala em déficit, fala no horizonte da sua previsão, portanto, nos próximos 5 anos, em saldos positivos, pequeninos, mas positivos, 0,1% do PIB. Outra questão também que Portugal surge aqui em contraciclo, mas pela positiva, é na despesa, na dívida pública. O FMI põe a trajetória da dívida pública a manter-se numa rota descendente, portanto a continuar a descer, ficando mesmo abaixo dos 90% já para o próximo ano, o que pode dar aqui alguma margem para Portugal lidar com todas estas tormentas em torno das tarifas. Obrigado, Susana. Susana Paula. E as tarifas de Donald Trump, que estão a fazer moça nas perspectivas de crescimento da economia global e não só. Essa é uma das guerras de Donald Trump. A outra é com o Presidente da Reserva Federal, o Banco Central norte-americano. Comigo está a Carla Pedro, que tem acompanhado este tema. Carla, o que é que se passa afinal entre Trump e Powell? Bom, a lua de mel entre os dois, quando Trump o nomeou no seu primeiro mandato presidencial, terminou decididamente ainda nesse próprio mandato. Houve muitos arrufos, muitos posts de Trump no antigo Twitter, nessa altura, a tentar fazer pressão, e tem sido uma grande pressão que Trump tem feito no sentido de a Fed descer mais os juros diretores, ou seja, tem tentado que haja aqui uma maior interferência, comprometendo assim a independência da Fed, que não pode ser comprometida. Um dos mandatos é manter a inflação controlada, e por isso não podem, perante estas pressões inflacionistas que têm surgido com as tarifas alfandegárias, etc., não podem manter este rumo de descida de juros como se tinha pensado. Nem podem estar sujeitos a pressões políticas, o que resta é uma característica comum a qualquer líder do Banco Central, chame-se ele Lagarde ou Powell. Exatamente. Aliás, o que Trump tem tentado fazer é contornar. Ele já vem dizer que o quer demitir, depois diz que ficará muito aliviado quando o vir sair. Ninguém percebe bem se é em maio de 2026, que é quando termina o mandato como presidente da Fed, ou se está a referir a demiti-lo, mas isso não seria assim tão fácil. Há complexidades legais, jurídicas, e não seria fácil superar isso. É o presidente dos Estados Unidos que nomeia os 7 governadores do Conselho de Governadores da Fed, e aí é que ele pode tentar ir colocando a sua influência, nomeando governadores, depois têm que ser aprovados pelo Senado, mas que lhe sejam leais. Só que os mandatos dos governadores são de 14 anos, isto exige-lhe muita paciência. O primeiro que vai sair durante o mandato de Trump é em janeiro do ano que vem, e para não haver vazios, os mandatos não são sequer coincidentes. O que é que acontece aqui? O Powell termina o mandato como presidente da Fed em maio de 2026, mas só termina o seu mandato como governador em 2028. Então o Comitê Federal do Mercado Aberto, que é quem decide nas reuniões sobre os juros, poderia contornar até aqui Trump, se ele por alguma razão conseguisse demitir Powell de presidente da Fed, contornando, nomeando Chair da FOMC, ou seja, o Powell continuaria a poder... A ter o poder de
influenciar o rumo dos juros. Já mencionaste aqui a questão de não ser muito claro se uma destituição pode ou não acontecer. Pergunto-te exatamente isso, não é? Quais são as regras que estão por trás de uma possível destituição de Jerome Powell? Pois em termos legais, só se pode demitir o presidente da Fed se houver por justa causa, só pode ser destituído por justa causa, e isso implica o regime jurídico assume como sendo atos desleais ou incumprimento do dever e não diferenças políticas. Além do mais, poderia ser uma batalha que exigiria bastante dinheiro esse que Powell tem, e para ele é muito importante a defesa da independência da Fed, seria uma grande luta. Seria um processo complicado. Nós, de resto, em Portugal já houve uma altura em que assistimos também a uma espécie de guerra entre um antigo governo e um antigo governador, o governo de António Costa, o primeiro governo de António Costa, que não estava contente com o perfil de Carlos Costa na altura à frente do Banco de Portugal. Obrigado, Carla. Carla, Pedro, e este clima crispado entre Donald Trump e Jerome Powell. E agora a saída de António Mota, da administração da Mota-Engil. Após décadas de ligação à Mota-Engil, muitos deles na liderança, António Mota está de saída da administração da companhia. O gestor, um histórico, já tinha saído da presidência em 2023, mas ainda estava na vice-presidência do Conselho de Administração, agora sai também desse cargo. Comigo está a Maria João Balbo, que acompanha este setor. Olá, Maria João. Já vamos ao legado de António Mota, mas primeiro importa explicar de alguma forma esta saída. É uma surpresa? Bem, acho que só se pode falar quando muito em meia surpresa pelo timing em que foi anunciada e que vai ser efetivada agora no dia 15, na Assembleia Geral do dia 15 de maio. Porque no fundo é a meio do mandato que o António Mota decide renunciar à administração, ao cargo que tinha na administração. Mas de outra forma não é surpresa nenhuma, porque António Mota vai fazer 71 anos agora em maio e já se tinha afastado de funções executivas há bastante tempo. E, portanto, a preparação da terceira geração da família para assumir a gestão do grupo também já não era nova e, portanto, mesmo ainda com Jorge Coelho, tudo isto começou a ser preparado e resultou que em 2023 António Mota deixou o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Moura Martins deixou o cargo de CEO e, no fundo, os dois cargos foram assumidos pelo sobrinho de António Mota, Carlos Mota Santos. Esta lógica da transição geracional também envolve outros elementos da família Mota, e é o caso do filho de António Mota, mais novo que o sobrinho, Manuel Mota, que também passou a ser vice-CEO do grupo. E interessa agora também perceber então qual é o legado, não é? O que é que António Mota deixa como principais marcas nestas décadas que esteve na Mota-Engil? Ora, uma das marcas interessantes, e ele esteve na Mota-Engil desde 1976, portanto, na empresa fundada pelo pai, na altura chamava-se Mota e Companhia, ainda não era Mota-Engil, e se calhar uma das grandes marcas que ele deixou foi precisamente deixar de ser Mota Companhia para ser Mota-Engil, que foi a compra da Engil ali com uma OPA que foi lançada em 1999, e bastante hostil, e que durante meses houve ali um duelo grande por aquela aquisição. Mas o António Mota acabou por ganhar essa compra. No fundo teve imensa importância, porque a Engil tinha uma dimensão maior que a da Mota e Companhia. E, portanto, ele ganha a OPA, funda as duas empresas, faz uma transição que é considerada por todos que foi bem feita na integração porque as duas empresas tinham até um rácio de complementaridade muito grande, falava-se em 90%. Os próprios quadros foram bem integrados nas duas empresas. Por exemplo, o Gonçalo Moura Martins, que foi CEO durante 10 anos, veio da Engil. E, portanto, essa foi uma das marcas e, se calhar, a primeira afirmação que ele teve como empresário. Na altura, havia também grupos estrangeiros, por exemplo, a FCC espanhola, que também estavam interessadas na Engil e, portanto, foi a primeira grande vitória. Depois houve aqui alguns marcos que eu acho que são interessantes, porque ele também, no fundo, diversifica e internacionaliza a Mota-Engil. No sentido da internacionalização, por exemplo, para a América Latina, para o Peru em 98,
e depois, com a escolha, ele em 2008 cria a primeira comissão executiva do grupo, e em que nomeia um gestor que não é da família, que é Jorge Coelho. E é a partir daí que o grupo assume uma maior profissionalização, em que é definido um plano estratégico, em que são definidos os caminhos de novos mercados e de novos negócios, como, por exemplo, veio a aliar a área do ambiente à da construção nesta altura. E, portanto, todos nesses anos, entra na primeira PPP em Portugal, a Lusoponte, com a construção da Vasco da Gama, e, portanto, tem um percurso marcado por aí. Até 2021, que eu acho que é outro marco importante, que é a entrada da chinesa CCCC, a China Communication Construction Company, no capital da Mota-Engil. Isto é importante porque este grupo chinês agora tem 32,4% da Mota-Engil e a família nunca tinha tido menos de 50%. E, portanto, agora tem quase 41%. Mas, no fundo, acho que António Mota decidiu ceder este controle em nome também de um crescimento futuro do grupo. E, portanto, este grupo chinês, que no fundo é a quarta maior construtora mundial, dá a Mota-Engil, e que estamos agora a ver nos resultados e no negócio que tem sido apresentado, é a entrada em novos mercados, em contratos maiores, em contratos de outra dimensão. E, portanto, acho que ainda foi na altura do António Mota que esta parceria foi fechada. E agora António Mota sai definitivamente, enfim, ainda terá, julgo eu, que passar por uma votação na Assembleia Geral a saída dele, ou não? Não, isto irá agora à Assembleia Geral, mas eu acho que ele não sai. Quer dizer que sai é um bocado estranho, porque no fundo, como acionista, a Mota Gestão e Participações, que é a holding da família, continuará como acionista, e acho que toda a gente, conhecendo o António Mota como conhece, acho que ele vai continuar a estar a par da evolução do grupo e a comentar. É uma saída formal, digamos assim. Obrigado, Maria João. Maria João Babo, e a saída de António Mota da vice-presidência do Conselho de Administração da Mota-Engil. Agradeço também à Susana Paula e à Carla Pedro. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.